A gente vai falar aqui de outro assunto. Um estudo do Conselho Federal de Medicina apontou um aumento de cerca de 45% no número de leitos de UTI pelo SUS e nos hospitais particulares também, desde o início do enfrentamento da pandemia no país. Aqui no estado, o Conselho Regional de Medicina diz que também houve aumento na estrutura dos leitos de UTI. Por isso que a gente vai falar ao vivo agora, que o Lucas já fez o contato aqui com ele, já deu o primeiro bom dia para ele, com o presidente do Conselho Regional de Medicina, o doutor Marcos de Freitas. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia. Bom dia a todos. Desculpe, Sarinha, só para lembrar que você também pode participar dessa entrevista enviando a sua pergunta, seu comentário através do 988561836 e fazer essa entrevista com a gente. Isso mesmo, inclusive a sua pergunta pode ser relacionada se você já teve um parente aí à espera por um leito de UTI aqui no estado e se conseguiu ou não conseguiu, certo? Porque a nossa pergunta, a nossa entrevista aqui com o doutor Marcos é justamente relacionada a isso. Doutor Marcos, o que essa pesquisa mostrou em relação à quantidade de leitos de UTI no Rio Grande do Norte, agora fomentados pela pandemia? Primeiro é importante a gente ressaltar que existe um problema de insuficiência de leitos de UTI já de muitos anos, né? E que agora na pandemia houve uma necessidade de abertura imediata de leitos para dar o suporte necessário aos pacientes acometidos da forma grave da Covid, né? Então, esse problema de insuficiência de leitos, ele é crônico, né? Tanto que o Conselho entrou com ação civil pública em 2012 e desde 2017 que essa ação civil pública encontra-se em fase de execução e conseguiu ampliar em 135 novos leitos de UTI. E por serem leitos, esses 135 leitos que são tutelados pela Justiça, a gente tem a expectativa de que sejam leitos que irão permanecer após essa pandemia. Uma boa parte deles foram abertos exatamente nesse período de pandemia. Vocês acreditam que esses leitos irão permanecer, né? Mas já foi feito algum acordo, já teve alguma conversa com o governo do estado, governo federal também para manutenção desses leitos e para que eles permaneçam? Na realidade, nós temos os leitos que são tutelados pela ação, né? Esses leitos, sim, deverão permanecer, né? Agora, nesse período de pandemia, foram abertos 10 leitos no Hospital da Polícia Militar, 8 leitos no Hospital Maria Alice Fernandes, 20 leitos no Hospital João Machado, 10 leitos em Macaíba, os 20 leitos do Hospital Tarcísio Maia também, todos fazem parte dessa ação. Isso faz com que ela, a ter a tutela da justiça, esses leitos, a expectativa é que sejam perenes, que eles permaneçam mesmo após a pandemia. Existem leitos que estão sendo divulgados como leitos de UTI, que na realidade são leitos de cuidados intensivos e não de terapia intensiva, que existem critérios para que o leito seja identificado como leito de terapia intensiva, que esses não estão dentro da tutela da ação, e isso significa que eles estão abertos para assistir aos pacientes da Covid, né? E, logicamente, nós tentaremos ampliar, já que a ação ainda não chegou ao seu objetivo final, que era de 157 leitos inicialmente, depois foi ampliado para 168 leitos. Nós não conseguimos atingir esse número e vamos tentar atingir esse número o mais rápido possível, aproveitando, inclusive, esses leitos que foram abertos agora, nesse período da pandemia. Hoje, qual é o déficit que a gente tem na quantidade de leitos de UTI aqui no nosso estado? Porque a gente vem noticiando aí já há umas 2 semanas dificuldades de famílias, uma em Nova Cruz, uma paciente que acabou chegando a falecer à espera de um leito de UTI geral e não conseguiu. E a gente mostrou um caso aqui que, pelo menos, graças a Deus, o paciente conseguiu ser regulado para um leito de UTI. Mas o déficit ainda é muito grande? Sim, na realidade, agora, nesse período em que há uma redução da necessidade de leitos Covid, haverá necessidade de se reorganizar a disponibilidade desses leitos, inclusive para os pacientes não Covid, né? Porque nós temos, por exemplo, desses 135 leitos que foram abertos dentro da ação,
60% estavam disponibilizados, aproximadamente 60% estavam disponibilizados para o Covid, né? Então, há uma necessidade de que agora, esperamos que seja definitivo, que essa pandemia esteja, a nossa onda já tenha passado e que realmente siga melhorando os índices de necessidade de internamento em UTI. Há uma necessidade de que haja agora uma transição, disponibilizando leitos também para os pacientes não Covid, né? Que igualmente são pacientes críticos, precisam ter essa assistência, o tempo de espera pelo leito pode contar com o resultado, o prognóstico daquele paciente. Então é importante que agora haja um remanejamento desses leitos, pelo menos agora, já que há uma lista de espera de pacientes aguardando leitos de UTI, né? Estava dando uma olhadinha, inclusive, aqui na pesquisa e num dado aí da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que mostra que o parâmetro de referência para um bom atendimento aí à população seria de 1 a 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. A gente está muito abaixo disso, não está? Sim, a nível de serviço público, sim. Do privado, não. Nós temos aí 0,96 para cada 10 mil habitantes no serviço público e mais de 6 leitos para cada 10 mil habitantes no serviço privado, saúde suplementar. Há esse desequilíbrio, né? Isso leva em consideração, logicamente, a população que tem acesso aos planos de saúde, né? Então, o SUS não, o SUS ele atende a 100% da população, então chega a 0,96%. Considerar que é de 1 a 3, mas esse de 1 a 3, essa variação entre 1 e 3 vai depender das condições do país, né? Por exemplo, aqui no nosso país nós temos, tirando a pandemia, que realmente ampliou muito a necessidade de leitos, mas fora da pandemia nós temos uma série de problemas que fazem com que a gente calcule muito mais próximo de 3 do que de 1, né? Que seria, por exemplo, a violência urbana, as nossas doenças sazonais, que também muitas vezes necessitam do apoio, os pacientes entram numa situação crítica e necessitam de leitos de UTI, a falta de um controle adequado das doenças crônicas que levam ao infarto, que levam ao acidente vascular cerebral e a outras condições de complicações clínicas que acabam transformando aquele paciente num paciente crítico. Então, se tivéssemos uma saúde primária que funcionasse bem, controlando bem os fatores de risco, evitando que o paciente chegasse numa situação crítica de AVC, de infarto, se tivéssemos os índices de violência urbana reduzidos, talvez tivéssemos bem em termos de oferta de leitos de UTI, mas infelizmente nós temos esses outros índices que acabam repercutindo na necessidade de maior número de leitos de UTI. Então o cálculo se faria no mínimo acima de 2 leitos para cada 10 mil habitantes, e nós estamos abaixo de 1 ainda no sistema público de saúde, né? Bem abaixo mesmo, né? Nossa, quando a gente compara aí, a gente está vendo que a gente está bem aquém do ideal. Agora, outra problemática que, inclusive, eu já acompanhei, que muitas vezes, você contrata um leito de UTI, o Estado contrata leitos de UTI, como às vezes não tinha espaço, não tinha profissionais suficientes, não tinha insumos para manter esse leito dentro do hospital público, contrata de um hospital particular. Mas aí tem um serviço que só é oferecido, por exemplo, eu vou citar aqui o caso do Tarcísio Maia, que eu acompanhei há alguns meses atrás, o caso de uma pessoa que precisava de assistência neurológica. O hospital particular contratado não oferecia esse serviço. Ele tinha que ficar em uma UTI dentro do hospital público, mas não tinha a UTI contratada que tinha vaga, era lá no particular que não tinha essa assistência. Então, aí é outro ponto importante a se destacar, que essas vagas fiquem nos hospitais públicos, não é? Na realidade, quando a gente vê essa discrepância entre oferta de leitos no público e no privado, não é demais que você utilize leitos privados, já que há uma sobra, digamos, há uma oferta maior de leitos, mas o que ocorre na realidade é que hoje, por falta de leitos, por insuficiência de leitos, a regulação, por exemplo, é para ocupar um leito de UTI, né? Na realidade, no momento em que nós tivermos uma quantidade de leitos de UTI suficientes para atender a demanda de forma satisfatória, a regulação ela não vai ser para encontrar um leito para aquele paciente. A regulação vai ser para qualificar o leito. Então, por exemplo, um paciente com acidente vascular cerebral, ele deverá ser, quando nós tenhamos aí leitos suficientes, encaminhado
exatamente para aquele serviço onde você tenha um serviço de referência para atendimento ao centro vascular cerebral. Nós ainda estamos caminhando para isso, né? A nossa expectativa é que a gente consiga atingir esse índice de efetividade no atendimento aos pacientes críticos, que é exatamente qualificar a regulação daquele paciente, que ele seja bem atendido, que ele vá para o local onde ele possa ter, para a doença dele, toda assistência, a melhor assistência possível, né? Perfeito. Isso, vamos agora de perguntas de você aí de casa que está acompanhando, né, aqui, fazendo aí o seu questionamento. Muitas pessoas perguntando, doutor, qual a diferença do leito COVID para o leito tradicional e como fazer essa mudança de COVID para tradicional? Do ponto de vista técnico, não há diferença nenhuma, né? São leitos com todo um suporte de tecnologia, né? de estrutural e com equipe para dar assistência de forma continuada àquele paciente. Houve necessidade da separação, até porque você não pode colocar um paciente que não é portador de Covid ao lado de um paciente com Covid. Então, as UTIs Covid elas foram criadas especificamente para ser Covid, porque o paciente Covid precisa estar isolado, né? E a equipe que trabalha com o paciente Covid, logicamente, tem toda vocês sabem muito bem, tem sido divulgado, né, a necessidade de que há toda uma estrutura de proteção da equipe que trabalha com aqueles pacientes. Então, é uma UTI que trabalha de forma diferente, mas dentro do ponto de vista estrutural, é semelhante a uma UTI convencional. Você precisaria só fazer esse processo mesmo de migração, higienização até da UTI para passar, não é, para a parte geral. Outra coisa que eu gostaria de perguntar aqui é também em relação a essas UCIs, né, que a gente tem, qual a diferença, que a gente escuta muito o termo UCI e UTI, qual a diferença entre elas, já que o senhor falou até porque só estão aí nesse processo, né, judicial, as UTIs, não as UCIs não estão inclusas. Qual a diferença entre elas? A UTI, a unidade de terapia intensiva, ela tem aquela UTI que é de alto risco, para atendimento de altíssimos riscos, e pacientes de alto risco, né? Altíssimo, ou seja, risco muito elevado e risco elevado. E a UCI já seria de risco moderado, né? Todas precisam de uma vigilância intensiva, como o próprio nome diz, uma unidade de terapia intensiva e uma unidade de cuidados intensivos. Mas, logicamente, o que se oferta em cada uma dessas três possibilidades, a mais elevada seria para aqueles casos mais complexos, onde você precisa de uma série de monitorizações específicas, por exemplo, dentro da neurologia, monitorização da pressão intracraniana, monitorização da pressão arterial média. Então, essa seria a máxima, né? Ou de outros procedimentos mais complexos, a de risco alto. Já há uma necessidade menor dessa tecnologia mais avançada, da alta complexidade, e a UCI seria para casos moderados. Muitas vezes os pacientes migram da UTI para a UCI, ou seja, a sua gravidade diminui e ele passa para uma unidade de cuidados intensivos, que seria como se fosse um semi-intensivo, né? Então seria essa a diferença, ou seja, está muito mais na dependência do grau da gravidade daquele paciente. Então as UTIs, tanto para altíssimo risco como para risco elevado, mas não tão alto, são para esses pacientes mais graves, e a UCI seria para aqueles pacientes que não necessitam de tanto cuidado, de tanta complexidade no cuidado. Doutor Marcos, uma das coisas que muitas vezes o poder público argumenta é de que o custo de uma UTI é muito alto para se manter. O senhor poderia falar para a gente qual é mais ou menos o custo de uma UTI para você manter ela dentro de um hospital, um único leito? Isso, e aproveitando, Sarinha, a sua pergunta, que também é o questionamento aqui sobre a questão dos recursos humanos. Se tem realmente condições financeiras para manter os equipamentos e também recursos humanos, né, as pessoas para trabalharem aí nesses leitos. Realmente eu não tenho assim um valor, até porque é muito variável, né? Mas assim, uma diária de UTI é a diária mais alta dentro de uma unidade hospitalar, né? O valor de uma diária de UTI. Realmente o custo é muito elevado, porque há uma necessidade de tudo isso que a gente falou agora, né? De todo um equipamento, de um laboratório, de uma equipe especializada,
né? Isso é o que encarece, digamos, o número de profissionais, já que há um cuidado intensivo, continuado, então o número de profissionais é mais alto, então a diária de um leito de UTI ela é bem mais elevada do que, por exemplo, uma diária de um leito clínico ou de um leito cirúrgico fora da UTI. Então, assim, eu não tenho aqui valores para falar sobre isso, mas realmente os recursos humanos, né, que é uma força de trabalho extremamente especializada, não apenas na área médica, mas também de enfermagem, de técnicos de enfermagem, são pessoas que tiveram uma formação, digamos, a mais para poder se especializar e cuidar dos pacientes de terapia intensiva, né? Isso é o que que eu posso falar em relação a esse tema. Eu não tenho realmente números, mas sei que o custo é mais alto do que outros leitos dentro da unidade hospitalar. Então seria algo que o Estado teria que rever mesmo com a instalação desses leitos, recursos aí para contratação de pessoal e manutenção desses leitos, mas que são necessários. E há muito tempo são necessários, até porque, doutor Marcos, eu acredito que muitos médicos e muitas equipes médicas passam ali pela escolha de Sofia na hora de pensar em quem vai viver e quem não vai ter acesso a esse leito, não é? Com certeza, a comprovação de tudo isso são as fiscalizações que o Conselho faz, né? Não é raro encontrar pacientes aguardando leis de UTI, às vezes 12, 24 horas, né, 48 horas, esperando um leito de UTI no local, dentro de um hospital, dentro de uma unidade de pronto atendimento, mal acomodado e sem ter o cuidado que ele deveria ter. E fora isso também os dados da própria justiça, né? A demanda por ações individuais por leis de UTI também é muito elevada. A abertura desses leitos, no ano de 2018 tivemos uma abertura de 70 leitos em relação à ação civil pública, houve uma redução nas demandas individuais, né? Então, assim, precisa realmente ofertar, houve uma redução no número de pacientes aguardando leis de UTI, a fila diminuiu, mas agora nós temos que rever tudo isso e tentar encontrar o número ideal de leitos para que nenhum paciente passe por essa situação de ficar aguardando um leito de UTI, porque, como eu já falei antes, a unidade de terapia intensiva, ou seja, o paciente crítico, ele precisa ser alocado imediatamente no momento em que ele é diagnosticado de uma situação crítica, porque o tempo conta para o prognóstico desse paciente. Então, é fundamental que tenhamos leitos disponíveis e que aquele paciente crítico ele seja alocado de imediato, porque esse tempo vai contar no prognóstico dele. Tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha isso claro, que devemos ter leitos. É caro, é custo elevado, mas é necessário. E, logicamente, por outro lado, avançar nas outras frentes, cuidar melhor da assistência primária, aquele paciente hipertenso, diabético, que seja bem cuidado, né, e que ele não chegue à situação crítica, para que ele não chegue à situação crítica. Né? Então, seria isso, digamos, em linhas gerais, o que seria importante para a gente ter um melhor cuidado para os pacientes críticos. Doutor Marcos, que é presidente do Conselho Regional de Medicina, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia RN. Excelente sexta-feira e fim de semana. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Sara. Obrigado, Lucas. E bom trabalho para todos. Agradeço em nome do Conselho de Medicina. Obrigado. A gente que agradece. Até mais. Então é isso, né, Luquinhas? A gente estava falando agora essa situação aí da pandemia que a gente já vem mostrando. Faltaram alguns leitos para muitos pacientes Covid, mas tomara que esses leitos Covid sirvam aí para as UTIs gerais, né? Volto já aqui para a gente voltar a conversar sobre Combinado, outros assuntos, Sara. tá? Ó, a gente vai conversar agora.